Bom dia, Fortes! Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Animados? ¿Felices? ¿Contentos? ¿Sorridentes? Mesmo faltando 2 ou 3 dentes? Vocês sabem que um jovem adventista, ele sorri mesmo sem ter dentes. Pode não ter dentes, mas ele sorri. Porque o importante é o que vem de dentro para fora. Gente, como está o Fortes Paraná? Como tem sido esses dias? Tem sido bom? Maranata! Feliz sábado a todos, é uma alegria estar aqui. Na verdade, chegamos aí umas 2 e pouco da manhã, aí até dormi, cheguei, dei um cochilo, e já estamos terminando aqui a turnê dos 3 fortes da União Sul Brasileira. Começamos na quinta-feira em Santa Catarina, e os catarinenses mandam um abraço para vocês, tá bom? Sim. Aí ontem, de manhã, já saí para Rio Grande do Sul, e aí os gaúchos mandam um abraço para vocês. É isso aí. E eu não posso mandar um abraço de vocês para lá porque eu já não volto, tá bom? Mas imaginem que vocês estão mandando esse abraço. Aí, vocês sabiam que eu sou paranaense, né? Pastor, aí que forçar, né? Só que olhar o documento de identidade que diz assim, Paraná. Que? Eu sou paranaense, gente. Pastor, e esse sotaque aí? Qual a diferença do teu sotaque e do meu? Bom, é que eu não sou nascido na cidade de Paraná, no estado de Entre Rios, na Argentina. Mas sou paranaense, gente. Aparece no documento, sou paranaense. Então, é isso mesmo. Bom, minha gente, é muito bom estar esse sábado juntos. E Deus tem feito coisas bonitas ao longo desses dias, sem lugar a dúvidas. E eu vou ler uma porção bíblica nessa manhã. Cadê as Bíblias? Onde está a sua Bíblia? Deixa eu ver. Levanta a Bíblia, levanta a Bíblia, levanta a Bíblia. Opa, legal. Então, a pessoa que está do seu lado não trouxe Bíblia, dá um cascudo na cabeça, mas forte mesmo, forte. Não com a Bíblia, não, com a mão mesmo. Fala assim, rapaz, cadê a sua Bíblia, brother? Você vai para um evento para estudar a Bíblia e está sem a Bíblia? Que é isso, minha gente? Não, pastor, eu tenho a Bíblia no meu celular, então eu também tenho a Bíblia no meu celular. Claro, mas na hora de estudar, na hora de estudar, pegue no livro, senão você vai olhar no celular. Pega o celular para estudar a Bíblia aí de manhã. E aí, começa a tua leitura. Não sei fazer o sonzinho das mensagens, mas é isso aí. E aí vem as notificações. Não, se concentra aqui, nas notificações que vêm do alto. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 2, vamos ler uma porção inteira. Marcos capítulo 2. A Bíblia fechada é um livro qualquer, mas a Bíblia aberta é a palavra de Deus. E eu não tenho dúvidas que quando é aberta a Bíblia, independentemente de quem fala ou como fala, se fala com sotaque, se fala sem sotaque. Não. Quando você abre a Bíblia, você traz o que Deus quer dizer para seus filhos através da palavra. Então, abra mais a Bíblia. Se conecte mais com a Bíblia. Deixe que a Bíblia seja a sua base. Deixa que Deus fale com você todos os dias através da sua palavra. Faça que a Bíblia seja seu sustento, seu alimento, tudo para você. É aqui, é a Bíblia. Por esse livro tantos já morreram.
E tantos já mataram para que não seja divulgado, para que não seja lido. É a Bíblia, é a palavra de Deus, transforma corações. Estude a Bíblia, ame a Bíblia, pregue a Bíblia, viva a Bíblia. Marcos capítulo 2, versos 1 em diante diz assim. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, estamos com tua palavra aberta, queremos ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, fala a nossa mente. Que teu Espírito Santo que está aqui já presente, atua poderosamente em nossa vida. Meu Pai. E que deste momento não saiamos sem tomar decisões solenes, importantes a teu lado. Usa-me como instrumento, no nome de Jesus. Amém. Verso 1, Marcos capítulo 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Bom, Cafarnaum era como o QG de Jesus. É conhecida como a cidade dos milagres. Em Cafarnaum passavam coisas. E cada vez que Jesus estava em Cafarnaum, algo forte iria passar. Então diz que Jesus mais uma vez entra em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali ao ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Estava lotado de gente. Pensa num pregador. Todo mundo queria estar lá, queria ouvi-lo. Tremendo. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Anunciava o quê? Anunciava o quê? Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado, aqueles doidos, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? E agora gosto dessa parte. Jesus dá uma paulada, uma tacada, uma pisa, uma surra. O que é mais fácil? Deixa eu ver aqui. Oh, seus babacas. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, toma seu leito e ande? Então, para que vocês saibam que eu sou filho do homem e que tenho autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, e ponto. E todos se admiraram a dar glórias a Deus e diziam assim: nunca, jamais vimos uma coisa assim. Aqui nós temos 2 cenários. Aqui aparecem 2 tipos de pessoas. Aqui tem 2 grupos. Aqui aparece, você conhece a história, a gente acaba de ler, mas eu queria compartilhar do coração uma coisa que me chama a atenção. Aqui aparece em primeiro lugar o paralítico. Aí está o paralítico, desanimado, triste, já com as últimas energias, já não queria saber mais nada da vida, já ele se estava arrastando há tanto tempo, já tinham falado tantas vezes para ele: não tem jeito, não vai dar, você não tem como. Ele já foi procurar tantas vezes aos sacerdotes, aos médicos, todo mundo falou para ele: não
tem jeito para você, você vai morrer. Ellen White diz no Desejado de Todas as Nações que este paralítico já estava com as últimas energias de vida. Seu corpo já estava podre, já estava se apagando, já era a última fase terminal da sua vida. E tinham dito para ele que era por seus pecados, era do jeito que ele estava, por consequência daquilo que ele tinha feito. Ou seja, a gente olha aqui alguém que está sem esperança. A gente olha aqui alguém que precisa ser resgatado. Alguém que precisa um empurrão. Alguém que precisa uma palavra diferente. Alguém que precisa que chegue um amigo e diga: ei, tem um jeito para você. Eu conheço alguém que pode fazer a diferença. E temos um segundo grupo de pessoas. Um outro cenário. Aparece aqui quatro amigos. Ai, que bonito ser amigo desse jeito. E tem vários tipos de amigos. Na verdade, existem dois tipos de amigos. Tem um amigo que você liga às 2 da manhã para ele, e ele responde do outro lado do telefone, e você diz assim: amigo, eu acabo de matar uma pessoa. E do outro lado ele te diz: está me ligando essa hora? E se a polícia me colocar aqui também, eu não quero saber nada. E aí desliga o telefone. E tem um segundo tipo de amigo. Você liga às 2 da manhã e fala para seu amigo assim: amigo, é o seguinte, eu matei uma pessoa. E do outro lado ele diz: aonde você está? Estou em casa. Espera aí. Não se movimente. Passam 20 minutos. Toca a campainha. Você abre a porta e lá está teu amigo com uma pá na mão. Que tipo de amigo você é? Fala para teu amigo de teu lado assim, pergunta para ele: você é meu amigo de pá? Será que eu posso confiar em você? Bom, tem vários tipos de amigos, pelo menos tem dois tipos. Estes eram amigos de pá. Eles não se contentaram com a situação. Eles disseram assim: não é possível. Nosso amigo não está bem. Nosso amigo está por morrer. Nosso amigo se está arrastando pela vida. Ele precisa de algo diferente. Ele precisa de Jesus. É que quando você conhece a Jesus, quando você se encanta com Jesus, quando você tem um relacionamento com Jesus, quando você sabe quem é Ele e o poder que Ele tem, você não quer esconder de seus amigos a capacidade que Jesus tem para transformar qualquer tipo de pessoa. Então estes amigos foram lá buscar a seu amigo paralítico e diz: vamos te levar a Jesus. Ai, esses amigos, eu queria ter mais amigos desse tipo. Porque nesta história está alguém que precisa ser resgatado e alguém que precisa de resgate. Sempre vai haver, e aqui também, nesse Fortes, tem dois tipos de pessoas. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. E agora esses paralíticos, os amigos foram para o paralítico, chegaram perto dele e levaram a Jesus. E diz o texto que Jesus mais uma vez vai entrar em Cafarnaum. Eu gosto dessa palavra. Mais uma vez, de novo, mais uma vez Jesus está entrando. E eu quero dizer para vocês que mais uma vez Jesus está aqui presente. Diga amém. E quando Jesus passa, milagres acontecem. Quando Jesus passa, coisas maravilhosas acontecem. Quando Jesus é clamado, é chamado, é convocado, é pedido pelo seu nome, Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. E Jesus vai passar por Cafarnaum mais uma vez. As chances que Jesus dá para seus filhos.
Ei, quero dizer para você, não sei se você é um amigo ou você é um paralítico, ou você é um amigo e paralítico ao mesmo tempo. Eu não sei em que situação você está, mas você veio para Cafarnaum, e Cafarnaum é como se estivéssemos aqui, está lotado de gente, muita gente querendo ouvir Deus. Provavelmente estava dando para você uma chance, a chance que você precisa. E aí aparecem as multidões. E Jesus, querendo pregar a palavra, estava lá na casa, tinha gente saindo pela janela, muita gente. E aí os amigos vão chegando para casa e percebem que tinha muita gente. E diz o texto bíblico então que eles olharam para a quantidade de gente que tinha, aquela multidão, e diz assim: brother, é o seguinte, cara, hoje não vai dar. Nós gostamos de você, conhecemos Jesus, mas olha, não vai dar. Então o texto diz que eles voltaram com a cabeça agacha. Não, diz que eles deram um jeito. Diz o texto bíblico que eles agora fizeram aquela loucura e não se importaram com a multidão. Muitas vezes a gente, para levar alguém para Jesus, ou eu preciso do milagre, as multidões atrapalham de tal jeito que eu preciso ou prefiro voltar para trás. Eu prefiro não continuar, eu prefiro desistir. Multidões. E as multidões podem tomar diversas formas. Quais serão as multidões que impedem que você tenha um contato direto com Jesus? Quais são as multidões que te impedem você ter um contato com a sua palavra todos os dias? Que se interpõem entre você e Jesus? Quais são as coisas, quais são as pessoas, quais são as multidões que não deixam você ter uma experiência real com Cristo? Você conhece as suas multidões, mas sempre aparece. E os amigos poderiam se ter contentado e dito assim: não, deixa para lá, não dá, multidões. Me lembro da história de um jovem que estava participando da semana de oração. E o pastor fez um apelo para os jovens entregar a sua vida a Jesus como Salvador pessoal. Aí o jovem quis ficar em pé quando a namorada pegou no braço, segurou ele e disse assim: não. Isso não é para gente. Isso é para velho, isso não tem nada a ver com a gente. Deixa para lá. E ele preferiu escutar a voz da sua namorada que a voz de Deus. E ele sentou. Esse jovem trabalhava numa fábrica de máquinas prensadoras. Trabalhava de noite, às madrugadas. Uma semana seguinte, uma noite, talvez ele estava com tanto sono que não percebeu que a manga da camisa estava aberta. E quando ele foi ativar aquela máquina prensadora, a máquina puxou a manga, o braço, e ele foi totalmente triturado. E lá estava ele, velado naquela mesma igreja onde ele quis fazer a decisão. E lá tinha uma menina debruçada em cima do caixão, gritando desesperadamente, dizendo assim: me perdoa, eu não deixei, me perdoa. É como que sacudia o caixão querendo que ele voltasse para a vida. Me perdoa, eu não deixei. E aí percebeu que o pastor estava chegando, aquele que tinha feito a semana, e quando chega, o ancião diz assim: essa é a namorada do rapaz, era a namorada do rapaz. E aí ele chega e diz assim: pastor, eu impedi, eu não deixei ele, me perdoem, por favor, me perdoem. Desesperada, não sabia o que dizer, não sabia o que fazer, como se quisesse ressuscitar a seu namorado, mas não tinha mais chance. Multidões que muitas vezes não deixam que você tenha uma experiência real com Cristo. Quais são as tuas multidões? Pode ser um vício,
pode ser uma situação familiar de desgaste por anos, pode ser alguém que você não consegue perdoar e é multidão, você não consegue, carrega isso e não consegue ter uma experiência real com Cristo. Quais são as multidões? Quem se interpõe entre você e Cristo? Ah, mas obrigado por esses jovens que disseram assim. Eu imagino que esses 4 homens que diz a Bíblia eram jovens. Sou jovem para hacer essa loucura, sou jovem para hacer essa doideira, sou jovem para ser criativo e dizer assim: não, peraí, cadê, o que vamos fazer? Não, bora subir no telhado, bora abrir o telhado, bora descer o cara, bora pegar então na corda e dar um jeito. Bora pegar na corda, bora pegar ele e vamos descer a Jesus. Porque eles poderiam ter dito assim: vamos orar por você. A oração é importante, claro. A oração é boa, claro. Mas tem gente, não sei se aconteceu com você, está passando por um momento crítico, difícil, fala alguma situação e diz: vou orar por você. É legal, é importante, é necessário. Eu acredito no poder da oração. Como às vezes acontece assim: pastor, por favor, ore por mim. Cara, se eu não anoto, eu vou esquecer. Se eu não anoto depois, são tantos que vêm conversar, ou uma mãe aflita porque seu filho saiu da igreja, etc. E você diz: eu vou orar. Mentiroso! Não vou orar não, depois se esquece. A oração é importante, sim, mas tem que pegar na corda, tem que segurar na corda, tem que levar a teus amigos a Jesus, dar um jeito. E aqui que eu gosto de que esses jovens, porque falo que são jovens, porque eu imagino, esses 4 eram jovens, sou doido para fazer isso. Diz: e aí, vamos quebrar o telhado, vamos descer nosso amigo lá perto de Jesus, e quem vai pagar depois o telhado? Sei lá, depois a gente vê, né? Esse é jovem, vai dizer: quem vai pagar a conta? Não sei quem vai, mas eu vou levar meu amigo a Jesus. Deus precisa jovens assim. Deus precisa de jovens que peguem na corda e façam a diferença. Jovens que digam assim: eu vou até o limite. E esses jovens, eu queria ter amigos como esses. Algumas características desses amigos. Esses amigos foram a levar a seu amigo a Jesus. Por quê? Porque eles acreditavam no que Jesus era capaz de fazer. Eips, olha para mim aqui. Sabe por que muitas vezes você tem medo de pregar? Sabe por que às vezes você tem medo de testemunhar lá na tua universidade, se levantar, se erguer, falar de quem é você, a quem você pertence? Sabe por quê? Sabe por que às vezes você é temeroso de falar de Jesus para teus amigos, sendo que eles estão desesperados por um abraço, por um carinho, por uma palavra de amor, por um estudo pela palavra de Deus? Desesperado. Diz Ellen White, escuta aqui, diz Ellen White que o paralítico fala para os amigos: por favor, me levem a Jesus. Tem um monte de gente gritando desesperada por Jesus, e eu olhando para outro lado, consumindo Jesus. Jesus não é para ser consumido, Jesus é para ser vivido, experimentado. Claro, porque seus amigos foram lá e abriram um teto e desceram a seu amigo lá, ao paralítico? ¿Por quê? Porque eles sabiam quem era Jesus e o que era capaz de fazer. O problema talvez é que eu sou tímido em falar de Jesus para outras pessoas, porque eu não conheço Jesus. E se eu não conheço Jesus, eu vou me arriscar a dizer para meu amigo: brother, meu Jesus é maravilhoso, Ele tem poder para transformar a tua vida. Se eu não experimentei. Esses amigos conheciam Jesus. Quanto mais perto você fica de Jesus Cristo, mais parecido a Jesus você se torna. Tem um ditado
latino-americano que diz assim, né? Português também, né? Diz-me com quem andas. É isso mesmo? Diz-me com quem andas, eu te direi quem tu és. Quanto mais tempo você passa com Jesus, mais parecido a Jesus você se torna. E agora esses jovens não mediram esforços. Esses jovens pegaram a corda e levaram a seu amigo a Jesus. Esses jovens foram lá falar para esse amigo dizendo: ei, não somente vamos orar, sino vamos colocar nossa fé em ação. Eles não se desanimaram só pelas circunstâncias adversas, pela multidão, pelos obstáculos. Trabalharam juntos, ousaram fazer algo diferente. Teria sido muito mais fácil dizer assim: ei, é impossível hoje, então vamos tentar amanhã. Como para John Wesley, o grande reformador, não deixaram mais ele pregar na igreja, e agora ele que fez? Tá bom, não me deixa pregar na igreja, então vou lá no cemitério. E lá estava, do lado da lápide de seu pai, pregando, falando. Mais de 13.000 pessoas se encontraram nesse lugar. Precisamos buscar diferentes maneiras, formas diferentes. E vocês jovens têm uma criatividade impressionante. Vocês vão pensando coisas diferentes, mas não tenha temor. Fale para seus amigos, diga para seus amigos, leve a seus amigos, pega a corda, leve a seus amigos a Jesus. Porque muitos dizem: eu não posso ser usado, eu gostaria de pregar, eu gostaria de cantar, como se fosse somente 2 dons que Deus dá. Porque quando nós não queremos, qualquer desculpa serve. Precisamos desses jovens que testemunham. Às vezes não é necessariamente precisamos de pessoas que somente preguem, somente façam isso. Precisamos muitos jovens que segurem a corda, levem seus amigos a Jesus. Os homens usam métodos, Deus usa os homens. O homem é o método de Deus. E diz o texto bíblico: vendo a fé deles, Jesus olhou para esse paralítico e diz: filho, teus pecados são perdoados. Filho é a palavra talvez mais bonita que eu encontro na Bíblia. O próprio Cristo gostava de ser chamado de filho. E quando Jesus olha para o paralítico, quando Jesus olha a atitude desses jovens e olha para eles lá no teto, ele olha para o paralítico e diz assim: filho, eu conheço a tua dor, eu conheço o teu coração, eu conheço quem é você, eu conheço as tuas dificuldades, eu conheço os teus traumas, eu conheço porque você se vem arrastando nessa vida ao longo de tanto tempo. Filho, eu conheço tanto você que eu criei você, mas eu não criei você para andar se arrastando, eu não criei você para andar sendo fracassado, eu não criei você para andar sendo derrubado, eu não criei você para andar neste mundo sendo destruído pelo pecado. Eu criei você para se levantar. Eu criei você para erguer a tua dignidade. Eu criei você para a vida e uma vida em abundância. Sabem, quando Jesus fala a palavra filho, essa palavra é poderosa. E nessa manhã também Jesus está falando para muitos de vocês, jovens, que muitas vezes têm temor de pegar na corda, e outros jovens que talvez andam se arrastando nessa vida e não conseguem deslanchar na vida espiritual, não conseguem ir para frente, não conseguem ter, parece uma nova alternativa, mas Jesus quer dar essa alternativa para você. E Ele diz assim: filho, filha, como naquela voz que se escutou lá no jardim, lá no primeiro, antes do jardim do Éden: haja luz. Essa voz poderosa, a voz de Jesus,
do amoroso Cristo que veio a morrer na cruz do Calvário por você. É como que Jesus olhasse para o paralítico e dizia assim: filho, você não sabe ainda, mas eu vou morrer na cruz do Calvário por você. Eu gostei da atitude de teus amigos. Eu gostei que você veio a mim. E nada impedirá que nesse dia você seja levantado e que volte para casa com um milagre. Jesus olha para o paralítico e diz: filho, teus pecados são perdoados. Porque mais que cura física, esse paralítico precisava de perdão. Mais que uma cura física e que ele caminhasse com suas próprias pernas, ele precisava restauração, precisava essa oportunidade. E nessa manhã também Jesus está olhando para você diretamente, porque alguém trouxe você, alguém decidiu dizer bora para o Fortes, e Jesus está olhando para você e diz: filho, filha, chegou a hora de você se levantar, de você caminhar, de você erguer a sua dignidade, restauração, perdão, de se conectar com Cristo, de pegar na corda, de levar outras pessoas ao conhecimento da verdade. Ah, meus jovens, você quando pega na corda, quando você se aproxima de Jesus, ninguém para você. Vocês são imparáveis nas mãos de Cristo. Ninguém segura você. E Jesus olhou para o paralítico, olhou para seu redor, olhou para essa multidão. Então diz: que é mais fácil? Dizer que perdoa ou que se levante e ande? E como meu Jesus é poderoso, diz assim: levanta-te e anda. Levanta-te, levanta-te. E o paralítico deu um pulo e saiu feliz. E diz o texto bíblico que todo mundo louvou o nome de Deus. E todo mundo dizia assim: jamais vimos algo assim. Por quê? Porque houve 4 amigos que estiveram dispostos a segurar na corda, pegar na corda e levar seu amigo a Jesus. Ah, quais serão os propósitos que Deus tem para a tua vida? Às vezes você olha para você mesmo e diz assim: mas eu não tenho capacidades, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. Pega a corda, segure na corda e leve seus amigos a Jesus. E tem você que diz assim: ah, multidões, está difícil, não sei como. Jesus vai dar esse poder para você. E nessa manhã Jesus vai fazer milagres. E vamos sair daqui dizendo: uau! Fazia tempo que não víamos coisas assim. Nunca vimos coisas maravilhosas desse jeito. Annie, quando ela era pequena, ela conheceu a igreja. Ela foi batizada com 10 anos. Mas depois de alguns anos, algumas coisas aconteceram. Algumas multidões apareceram. E ela começou a esfriar, começou a deixar de ouvir a palavra de Deus e se escutar mais a si mesma. E terminou se esfriando e se afastando dos caminhos de Deus. Aí Deus tem seus jeitos. Deus é engraçado do jeito que faz as coisas. E a Annie saiu do Amazonas e veio morar em Curitiba. E um dia disse assim: eu não consigo mais, eu preciso voltar, eu preciso ir para uma igreja, eu preciso. Tantos, como paralítico, diz: eu preciso de Jesus. E entrou no Google Maps, e aí encontrou uma igreja, Alto Boqueirão. E ele entrou nessa igreja
se sentiu acolhida, se sentiu amada pelos jovens. Os jovens pegaram a corda, seguraram ela. E nessa manhã maravilhosa, ela está voltando aos braços de Jesus para ser batizada pelo pastor Paulo. Vou pedir para os jovens da igreja de Alto Boqueirão que venham aqui pertinho. Vocês seguraram a corda, vocês fizeram a diferença. Vocês foram como aqueles amigos do paralítico e não mediram esforços para amar, para abraçar, para mostrar o caminho para Annie. Estamos tão felizes. Eu conversava com a Annie, ele olhava para mim já emocionada. Disse a ele: chegou o dia de voltar aos braços carinhosos de Jesus. Jesus está falando para um monte de teus amigos aí na universidade. Tem gente desesperada dizendo: ei, aqui, eu estou só me arrastando. E estes jovens aqui seguraram a corda e fizeram a diferença. Annie, para um novo nascimento, porque Jesus ama profundamente você e se entregou por você para ter vida eterna e vida em abundância, para esquecer teu passado e hoje nascer para Cristo Jesus. Pastor Paulo, como ministro do Evangelho e seguindo a ordem do Mestre, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o forte diz: amém, amém, aleluia. Amém. Brother, segura a corda aqui, vai, segura aí, vai, segura aí, passa aí a ponta lá para ela, isso, segura aí. Vai vocês, segurem aí vocês. Muito bom. Bonito, né? Vocês seguraram a corda e levaram a Annie a Jesus. E você? Cadê os paralíticos que precisam de resgate? Eu vou chamar você sem muita volta. Vou dizer para você que não é adventista do sétimo dia ainda batizado, para que você se levante e venha aqui na frente e entregue seu coração a Jesus e logo você seja batizado. Fique em pé e venha aqui na frente. Venham aqui. Venham a Jesus. Agora você, o amigo que trouxe seu amigo, pegue a corda, vai lá falar com seu amigo e diga assim: brother, chegou a hora, eu vou te levar aí ao altar, vou te levar a Jesus. Venham aqui, venham, se levantem e venham. Podem vir, venham. Podem vir, venham. Mas se levante. Ei, é com você agora. Pega a corda, vai lá buscar seu amigo e traga ele a Jesus. Diz: brother, é assim, você não tem jeito longe de Jesus. Você precisa o abraço de Jesus, você precisa o amor de Jesus, você precisa a restauração de Jesus, você precisa o perdão dele, você precisa de Jesus. Então se levante aonde você estiver, pega a corda, pega seu amigo, vai lá, busca ele, traga aos braços carinhosos. Seja um farol para brilhar onde você estiver. Seja aquela pessoa que está na universidade e diga para os outros: ei, Jesus é demais, ele está voltando para nos buscar. Venha, se levante em nome de Jesus e venha aos braços carinhosos. E você também, você que se afastou de Jesus, você que está de férias, ei, acabaram as férias, tchau, acabou. Volta aos braços como Annie voltou. Se levante agora e volte aos braços de Jesus. Venha. Vocal Livre vai cantar essa música linda, todo mundo vai louvar junto, para que você seja um farol, para que você brilhe, para que você conte, para que você fale. Mas precisa alguém que segure na corda e leve seu amigo a Jesus. Meu Jesus, escuta aqui, meu Jesus, ele é especialista em fazer milagres. Ele fez o do paralítico e vai fazer um milagre agora, em nome dele eu estou falando isso.
Restauração, perdão e cura haverá no Fortes agora, em nome de Jesus. Então se levante e venha aqui. Se levante. Você precisa voltar para Jesus, precisa ser rebatizado. Venha aqui, venha, mas não venha sozinho. Ei, você amigo, segure na corda e traga seu amigo Jesus. O vocal vai cantar. Enquanto cantam, vocês podem vir, venham. Segure a corda e venha e traga seu amigo a Jesus. E você que quer ser um missionário, que também quer se comprometer com Cristo, fique em pé em nome de Jesus enquanto o vocal canta. Vamos cantar juntos. Venham. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Venha. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em Venha. mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me, cante. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como uma flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez. Sonda-me. Venham. Se você precisa vir, venha. Venha aos braços de Jesus. Levante-se e venha. Para que Jesus te use poderosamente. Venha aos braços de Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas.
Amém. Aleluia. Anne, Deus ama muito você. Que bom que veio uma galera para segurar a corda e trazer você para cá. Bom que você veio aqui na frente. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele jovem não ficou em pé e foi ao apelo e terminou a sua vida drasticamente porque alguém impediu. Que nada, nem ninguém impeça você de estar nos braços de Cristo Jesus. Nós vamos ter batismo hoje à noite. Fala com o seu pastor, nós queremos batizar você. Ah, pastor, eu vou esperar. Esperar o quê? Vai esperar o quê? Estou falando sério. Vai esperar o quê? Ah, não, que não, vai esperar o quê? Ele está esperando por você. Que bom que você veio. Que bom que um amigo trouxe você. Ei, jovens, segure a corda, levem seus amigos, não seja tímido, busque alternativas. Deus quer usar você poderosamente. Você nas mãos de Jesus é imparável. Ninguém segura um jovem quando é cheio do poder de Deus. Faça a diferença. Nós queremos ver Jesus voltar em nossos dias. E vocês vão ser a causa disso. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, uau, que privilégio chamar o Deus do universo como nosso Pai. Às vezes a gente é o paralítico, que estamos meio que nos arrastando, levando a vida sem sentido, sem propósito. Andamos para cá, andamos para lá, não nos posicionamos, erramos, falhamos. Ah, meu Pai, nossa vida não é fácil, mas sem Ti é muito difícil. É por isso que viemos diante de Teu altar para dizer: recebe a nossa entrega, recebe o nosso coração. É igual que a Anne, voltando os braços carinhosos, muitos jovens viram aqui na frente, dispostos a fazer a Tua vontade e ter essa caminhada para a eternidade. Muitos outros estão voltando aos Teus braços carinhosos. Eu peço, Senhor, que Teu abraço maravilhoso os possa envolver, e que estes jovens que vieram aqui para este Fortes, para ouvir a Tua palavra, fazer amizades, celebrar, louvar, que possam sair daqui cheios da Tua graça, de Teu poder, e em qualquer lugar, lá na universidade, lá no trabalho, em qualquer esfera, eles possam segurar a corda e levar seus amigos a Jesus, sem temor, de maneira intrépida, criativa. Façam a diferença. Pai, recebe a entrega destes jovens que fazem nessa manhã. E se alguém precisa de fato uma cura única, uma restauração especial, que essa pessoa se levante dessa oração com a plena certeza que o Senhor o abraçou, o perdoou, o restaurou, e com dignidade saia para falar de Cristo para outras pessoas. Recebe a nossa entrega. Te amamos muito, Senhor. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos. Oramos no precioso nome de nosso amigo e Salvador, Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Abraça a pessoa que está do seu lado e diga: você é forte em Jesus. Obrigado, vocal. Valeu. Obrigado.